feito louvor para nós, para o Senhor. E agora nós vamos... o título do nosso estudo é 3 coisas que Deus tem para nós hoje. A provisão, a jornada e as respostas. Tá? 1 Reis, capítulo 19, vamos ler do versículo 5 até 8. A provisão, a jornada e as respostas. Então, vou ler o texto aqui com os irmãos e nós vamos começar nossa meditação. Estava com saudade do irmão Douglas, vamos vê-lo aqui hoje. Papai aí. Muito bem, nós estamos agora com Elias, e Elias está fugindo de Jezabel. Elias está fugindo de Jezabel, e agora nós temos esse texto aqui. Versículo 5. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Só aqui eu já queria avisar. A provisão foi esse pão, right? Que prepara ele para essa jornada. Right? Agora, versículo 8. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, que é o lugar das respostas. Tá bom? São esses 3 lugares onde a gente vai andar hoje. Eu quero colocá-los no quadro para a gente caminhar debaixo de cada um. A provisão vai estar aqui. A provisão. No meio, a jornada. E aqui desse lado, as respostas. Eu queria dizer para os irmãos que eu encontrei nesse texto um modelo de Deus de lidar conosco. É um modelo dele, é um sistema dele, né? A palavra revela os sistemas. E a provisão de Deus de lidar conosco é essa aqui. Primeiro, é uma provisão que vem no nosso caminho. Essa provisão nos prepara para essa jornada. E só depois da jornada é que a gente chega nas respostas da nossa vida. Muito bem? Antes de entrar na provisão, eu queria ver com vocês. Paz amada, seja bem-vinda. Veio lá daquele lugar maravilhoso, que eu gostaria de estar lá agora, na Flórida. Seja bem-vindo ao Massachusetts. Yeah. Chegou mais um da Flórida aí, ó. Chegando aí. Seja bem-vindo ao Massachusetts. Então, antes de entrar na provisão, eu queria que vocês observassem o versículo 5, ele mostra o estado de Elias. Primeiro, o estado em que Deus nos encontra para que ele tenha que nos dar uma provisão. Na verdade, nós sabemos que Jezabel mandou um mensageiro a Elias, no verso 2, dizendo: façam-me os deuses outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não te fizer como a vida de um deles. E ele levantou-se para escapar com vida e se foi. Chegando a Berseba,
que pertence a Judá, deixou o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu vejo nesse texto onde Deus nos encontra depois de algumas coisas que acontecem com a gente que não são boas. Geralmente Deus nos encontra depois de coisas ruins que nos aconteceram. A vida bateu em cada um de nós. Nós não vamos contar essa história de novo, mas a gente sabe do que a gente está falando. A vida bateu, às vezes, a igreja, o ministério, tudo. Mesmo Elias aqui, ele não era um desviado, ele era um profeta. E ele chegou nesse estado de depressão, foi dentro da igreja. Foi servindo a Deus, foi fazendo o ministério. Então, não importa onde a gente está, Deus sempre vai nos encontrar numa situação dessas. É uma situação em que eu quero enfatizar o versículo 5, a seguinte palavra: e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. Deus nos encontra dormindo. Esse dormir é um dormir de estacionar. Tá? Por quê? Como é que você estaciona? Depois de você gastar todas as suas energias, como Elias gastou naquele holocausto, sacrifício, que foi maravilhoso, o fogo de Deus desceu, matou os profetas, mas veio ali uma grande decepção. Eu queria que os irmãos observassem sempre isso. Mesmo quando nós temos sucesso na vida espiritual, mesmo sucesso no ministério, Deus permite a gente passar essas fases. São fases de decepção. Eu imagino que uma das decepções de Elias é que depois daquele fogo todo, tá? Ele imaginou que talvez não só o povo ia voltar para Deus, que o povo declarou só o Senhor é Deus, mas ele imaginou, dessa vez Jezabel acabou. Ela vai se converter depois desse fogo, Acabe vai se converter, e agora nós vamos ter uma nação com um rei e uma rainha que vão servir a Deus, porque não é possível, depois desse milagre, depois de matar os profetas de Baal, não é possível que Jezabel não vai ver que Deus é o Senhor, e as coisas não acontecem como Elias está pensando. Ele deu o melhor que ele podia, Deus também deu o melhor que ele podia no holocausto, mas a rainha não se converteu, Acabe não se converteu, e Elias pode ter ficado agora muito decepcionado, que eu não tive tanto sucesso assim como eu pensei. Não sei qual foi a razão, mas a razão é que Deus encontrou Elias estacionado, do tipo assim: eu caminhei até aqui, eu estou esgotado, eu estou desanimado, eu estou cansado. Então, o que você faz quando você está assim? Você para e dorme. Qualquer profeta pode se achar nesse estado que Elias estava, tá? Deus encontra muitos de nós aqui, às vezes desgastado pela pressão e o desafio das coisas que nos sobrevieram até aqui. Bem, eu sou a pessoa que todos os dias eu estou ouvindo histórias, e não são histórias boas, são histórias que fizeram as pessoas dormir. Dormir, assim, de parar na vida, estacionar, eu não vou mais ministrar, eu não vou mais trabalhar, quero mais fazer. Hoje me ligou um pastor, que é a primeira vez que ele fala para mim comigo, ele me ligou e ele falou para mim assim: eu queria poder ir para a sua igreja, mas eu não posso fazer nada, eu não quero fazer nada, eu estou mal. Eu falei: não, você está vindo justamente para ser curado. As pessoas, elas nos contam as histórias que elas tiveram essas situações que elas estão dormindo. Quando Deus chega para Elias, encontra ele dormindo, primeira provisão de Deus é trazer comida para Elias. Versículos 5 e 6, aqui está a provisão, tá? Versículo 5 e 6. Versículo 5. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Levanta-te. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa ordem de Deus para Elias, quando Elias está dormindo. Deus podia ter chegado para Elias e falado assim: levanta e volta para o ministério. Levanta e volta a profetizar. Levanta, sai desse desânimo e volta a fazer o seu trabalho. E Deus não falou isso. Deus falou: não é hora de trabalhar, é hora de você comer. Eu queria que vocês vissem um princípio de Deus aqui. A primeira provisão de Deus é para nós. A primeira provisão de Deus é para nós. Toda vez que Deus nos chega numa crise, numa situação, pode estar
a situação pode estar envolvendo um monte de gente. Um pastor, por exemplo, se Deus vem socorrer um pastor, a igreja está com problema. Se Deus vem socorrer uma família, um homem, um marido, uma esposa, toda a família está com problema, mas a primeira provisão de Deus é para nós. Nós que eu estou falando, eu, você, individualmente. Porque Deus não se propõe a resolver uma situação de uma igreja, ou de uma cidade, ou de um país, ou de uma família, sem resolver a pessoa que está ali dormindo, magoada, ferida. Só a primeira provisão de Deus é para nós. Aos olhos de Deus, em qualquer situação, nós somos os primeiros. Aos olhos de Deus, em qualquer situação, Deus quer cuidar de nós primeiro. Deus tem que nos tirar desse estado em que nós viemos parar, do estado em que nós estacionamos e passamos a dormir. É um princípio que eu queria muito que entrasse em nosso espírito. O Espírito Santo quer que entre em nosso espírito, que o propósito de Deus ao nos encontrar em qualquer situação que a vida nos bateu, nunca é nos voltar de volta para o ministério, é nos restaurar. Deus, ele valoriza mais a pessoa do que o que ela faz. Ele valoriza mais a pessoa. Não importa se você não vai fazer mais nada daqui para frente. Daí Deus vai te restaurar, botar você sentadinho ali só para ficar olhando para você. Porque para manter você vivo, manter você bem. Porque a primeira provisão de Deus é para nós. Então a ordem foi, levanta-te e come. Deus está interessado em Elias, no bem-estar dele. Tá? Isso é muito importante. Deus não pede trabalho a um homem sem antes alimentá-lo. Deus não pede trabalho a um homem ou a uma mulher sem antes trazer a provisão que Deus quer trazer para ele. Ok? Sabe por quê? Nós estamos assim, eu estou morrendo de fome, mas eu estou querendo ir trabalhar. Deus, não, eu quero que você coma primeiro. Não, não precisa comer não, eu estou pronto. E Deus, não. Enche a barriguinha primeiro. Levanta-te e come. Alguns de nós não sabem fazer isso. Essa pequena ordem, já que eu vou comer, eu já estou pronto para trabalhar. Deus, não, é para comer e ficar sentado. Eu não quero que você trabalhe. A gente é tão direcionado no fazer, que é difícil deixar Deus só cuidar de nós. Alguém já teve essa experiência de alguém só cuidar de você? Não deixar você fazer? Olha aí, olha aí, olha aí. E olha, o pessoal que está indo para a casa de Esté, se prepare, porque vocês vão voltar chocados. Vocês vão voltar chocados, porque lá ninguém deixa você fazer nada e lá todo mundo serve você. Vocês vão chorar de constrangimento, de ser servido pelas pessoas como vocês nunca foram na vida. Levanta-te e come, esse é para mim. Receba o alimento para você. Tem gente que não deixa Deus alimentar ele. Deus dá um pedacinho de pão, ele já distribuiu para 10 pessoas. Ei, era para você comer. Ele já deu para 10, porque não sabe responder essa ordem. Levanta-te e come. Na natureza provedora de Deus e no seu bom senso de garantir as condições, ele quer garantir as condições para um homem obedecer. Deus não pede trabalho a um homem sem primeiro alimentá-lo. Deus quer garantir saúde, garantir o bem-estar, garantir a satisfação dele. Deus quer colocar pessoas felizes no púlpito, pessoas satisfeitas, pessoas bem, pessoas que estão bem. Então levanta-te e come, pelo amor de Deus. Come pão e bebe água. Daqui a pouco a gente vai falar do alimento. Mas a desobediência é um desafio contra as provisões de Deus. O que eu estou querendo dizer? Quando Deus te dá uma ordem para fazer, é porque Ele te proveu antes e Ele já te alimentou antes. Então, quando você não faz, você está desobedecendo contra as provisões que Ele já tinha feito. É do tipo assim, Deus não dá olhos para uma pessoa e fala assim, lê aquele livro. Ele não é esse Deus. O que Ele fez primeiro? Ele deu os olhos primeiro, antes de mandar ler o livro. Então, quando você tem os olhos e você não lê o livro, o que você fez? Lutou contra as provisões. Ai, come on. Alguém olha comigo para as provisões de um jeito diferente a partir desse momento. Porque se Deus mandou assim, eu quero que você saia daqui, caminhe até aquele lugar, mas se você olhar em você, tem 2 pernas.
Porque ele já tinha te dado as pernas. Como é que ele ia te mandar você caminhar sem te dar as pernas primeiro? Então preste atenção que ordens de Deus, pode escrever assim em algum lugar, as ordens de Deus. Eu também vou escrever, até eu gostei demais. Eu vou escrever as ordens de Deus, as ordens do Senhor. Oh, coisa linda que Deus está falando aqui agora. Estão sempre atrás das suas provisões. Oh, aleluia. As ordens do Senhor estão sempre atrás das suas provisões. Semana passada a gente falou sobre finanças. Por quê? Porque Deus tem o prazer de prover. Deus é aquela pessoa que ninguém bate ele em provisão. Não tem pai nenhum, não tem governo, não tem nenhuma pessoa que bate Deus em provisão. Se é uma coisa que Deus ama fazer é prover. Não se empolgue, porém, com as provisões, porque uma das coisas que eu falei sobre provisões é que nenhuma provisão de Deus é por acaso ou sem razão. Se ele proveu, ele vai te pedir alguma coisa em cima daquilo. Não pensa que Deus vai te dar comida e deixar você só dormindo e sem fazer nada, porque ele te alimentou bem, porque ele está querendo ser trabalho. Ele não deu trabalho ainda, mas ele vai chegar para você e falar agora. Sabe por quê? Essa provisão todinha é para uma jornada. Elias não sabia quanto tempo ele teria que caminhar nessa jornada, e querendo entrar no outro ponto, sem estar na hora ainda, me apressando aqui, a jornada ia levar 40 dias e 40 noites. Ei, você acha que Elias, quando ele estava deitadinho ali dormindo, que ele comeu aquele pãozinho, ele sabia que aquele pão, ele não ia comer pão durante 40 dias e 40 noites? Ele não sabia. A única coisa que ele sabia é que um anjo chegou e falou assim, levanta-te e come. Ele não sabe que esse alimento aqui vai ser para 40 dias e 40 noites. Ele não sabe que durante 40 dias e 40 noites não vai ter mais pãozinho e água. Então, se você recusa a comer aqui, o que vai acontecer ali? Tem muita gente na casa do Senhor que não está conseguindo terminar a jornada, que é longa e cansativa, porque não comeu na hora que era para comer. Estou falando, quando Deus mandar você comer, aproveita, filho, come. Alguém fala assim, eu queria tanto estar trabalhando e eu só estou orando no banco. Se Deus está te alimentando. Come. Vai ter uma hora que não vai ter mais comida, só vai ter caminhada. Aqui não apareceu nenhum anjo. Vamos fazer uma pausa aí? 10 dias, faz um lanchinho, mais 10 dias, mais um lanchinho, mais 10 dias, mais um lanchinho. Não, senhor. Eu quero que vocês pensem que a situação aqui, Deus não faz nenhuma provisão sem uma razão. Então, não ignore a provisão. Não seja indiferente à provisão. Não deixe de comer quando Deus manda levantar e comer. Agora, a comida, de acordo com o versículo 6, ele olhou e eis à sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Vamos falar só sobre a provisão. E a provisão aqui é simples. Pão cozido. Em outras palavras, um pãozinho preparado. Não foi pão qualquer, um pão preparado. Alguém fez esse pão, tá? E olha, anjo fez esse pão aqui, pão cozido. E botija de água. Alguém está sentindo falta de alguma coisa aqui? Nesse café, nessa janta? Honestamente. Carne, que mais? Salada, que mais? O melhor de tudo. O Ferrero Rocher. Aquele mousse de chocolate. O cafezinho. Eu te pergunto, por que nenhuma dessas coisas está aqui? Porque só o pão e a água são necessários. Porque Deus criou o ser humano e ele sabe o que ele realmente precisa para se alimentar
E aqui, espiritualmente falando, nós sabemos que o pão é a palavra de Deus, é a água, é o Espírito Santo, nós só precisamos dessas duas coisas, mas a gente quer comer um monte de outras coisas que não são necessárias para a nossa jornada. Deus deu o pão que é necessário para a jornada. A jornada é a caminhada da vida que vai nos levar a um lugar de respostas. E Deus sabe que a gente não precisa de um monte de coisa que a gente pede. Muita gente está rejeitando comer a comida de Deus, que é Bíblia, oração e Espírito Santo. Não, eu quero uma fumacinha no púlpito, eu quero umas luzes, eu quero uma igreja que apaga a luz assim no louvor, que a gente fica no escurinho. Eu quero uma igreja cheia de... Ei, você não precisa desse mousse de chocolate, você não precisa esse Ferrero Rocher, você não precisa de um monte de coisa que muita gente tem expectativa. A gente precisa de Bíblia e Espírito Santo, Bíblia e Espírito Santo, Bíblia e Espírito Santo, Bíblia e Espírito Santo. Crente não precisa de uma jaqueta diferente para poder... Crente não precisa de outros apetrechos. Crente precisa de pão e água. E o pão já está cozido, é a palavra de Deus, já está ali pronta para nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, o alimento aqui não é congresso. O alimento aqui não é conferências. O alimento aqui não é convenções. O alimento aqui não é essas coisas que a gente tem essa coisa. Né? No Brasil, a gente faz muita confraternização de jovens, toda hora. O alimento aqui é Bíblia e Espírito Santo. Bíblia e oração. Bíblia e oração, que é o que te faz manter você na caminhada. Aleluia. Esse pão cozido já está presente na vida de muitas pessoas. E a botija de água já está lá. Talvez alguém esteja esperando um bolo de chocolate, etc., mas não vai vir. Como as pessoas ignoram a provisão básica disponível do Senhor, elas não se alimentam e, por isso, não estão preparadas para a jornada para a qual esse pão e essa água foram dados. Lembra de uma coisa, alguém repete comigo isso? Nenhuma provisão de Deus é sem razão. Deus não nos proveu igrejas de 3.000 pessoas, Ele nos proveu uma Bíblia, foi isso que Ele nos proveu. Deus não nos proveu pastores com ternos de jeans, eu estou inventando. Deus não nos proveu essa coisa arada que o povo inventa. Deus nos proveu a sua palavra. Deus não nos proveu show de música gospel, Deus não nos proveu do que o mundo nos provê, Deus nos proveu de uma coisa que sem ela a gente não vai conseguir. Então o que acontece? O povo está comendo um monte de docinho, e não está comendo a verdadeira comida, por isso que eles estão desmaiando aqui. Como eles desmaiam aqui, porque deixa eu dizer para você, a jornada é tão pesada, é tão longa e cansativa, como o anjo mesmo falou, demasiado longa te será a jornada. A jornada é tão cansativa que muitas pessoas desmaiam aqui, desistem aqui, voltam aqui, ou estacionam aqui novamente. Qual o lugar que elas nunca chegam? As respostas de Deus para a vida delas. Por que elas nunca chegam nesse lugar? Porque elas falham na jornada. Tá? Ok, antes de sair para cá, uma pessoa ligou para mim, a pastora, uma pessoa de um outro estado, um casal de outro estado, e aí a gente, não quer conversar, precisa conversar, tem que conversar, nós, tá bom, vamos conversar, tirei uma hora para conversar, então um monte de problema no casamento, um monte de problema. Um casal de pastores, um pastor. Só que eles estão presos aqui. O casamento está correndo risco aqui. Só que a gente nem entrou na questão espiritual, de perguntar se está orando, porque a gente já sabe que não está. A gente já sabe que não tem. E porque nesse caso aqui... Ah, pastor! É porque, pela conversa que a gente teve... E pelo histórico dos últimos meses, estava viajando o mundo, estava abrindo negócios, estava assim, o esquema era outro. Não precisava nem perguntar, porque eu já sabia a resposta. Então a gente nem entrou em respostas espirituais. Tá? Porque Deus tem um lugar de respostas para todos. Deus tem um lugar de respostas para todos. Deus tem um lugar de respostas para todos nós. Deus tem um lugar de respostas para todos nós.
Deus não é um Deus que leva o seu povo a lugares onde não traz respostas para a vida deles. Deus tem respostas para o casamento, para os filhos, para o ministério, para a igreja. Deus não é um povo que não tem uma bússola para o seu povo, mas o seu povo está desmaiando no meio do caminho e não chega ao monte de Deus, que é o lugar onde Deus respondeu a Elias. Sou um pregador engraçado, né? Começa a pregar mansinho, de repente explode, aí volta de novo. Eu não tenho mais controle nem de mim, honestamente. Amém. Porque eu estou me acostumando com essa coisa nova. Então, como as pessoas ignoram a provisão, elas não conseguem ir a jornada toda. Devemos comer. Mais uma coisa que o Espírito Santo falou comigo, sabe o que foi? Enquanto ele está pedindo para você comer, você está cheio de questionamentos. Lembra que Elias tem um monte de questionamento na cabeça, ele vai repetir os questionamentos para Deus o tempo todo. O questionamento de Elias é: mataram os teus profetas, eu fiquei sozinho, não estou entendendo isso, matou todo mundo. Aqui é lugar de comer, mas não é lugar de resposta. Deus não responde as perguntas quando a gente está comendo. Porque você está comendo e está, mas e aí, Deus? Eu não vou falar agora, eu não quero falar agora, você quer que você coma. Alimenta da palavra. Não, mas eu não sei por que meu casamento não funciona. Eu não sei por que eu não sei por que a igreja. Não é lugar de resposta. O lugar de resposta você não chegou ainda. Agora é hora de comer. E aí o Senhor falando comigo aqui que o pior momento é esse da jornada. Por quê? Você está na jornada com Deus e a jornada é longa. São 40 dias e 40 noites que o número 40, ele representa aqui uma fase completa da sua vida. Então você não sabe quantos anos na nossa prática é isso aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos da Bíblia. Só que a gente está na jornada e pedindo resposta. E a jornada não é tempo de resposta. Deus precisa nos fazer chegar nesse lugar para Ele poder conversar com a gente. Agora, o que Deus está fazendo enquanto Ele faz a gente comer, Ele faz a gente caminhar a jornada inteira, preparando a gente para as respostas. Porque as respostas que Elias quer é desse tamanhozinho. É igual as respostas que eu e você queremos. São coisas supérfluas, são coisas superficiais. Deus não quer nem falar no assunto. Ele vai falar só para te satisfazer. Mas as respostas que Deus quer dar são muito mais significativas do que Elias e eu e você podemos pensar. Então Deus passa anos e anos da vida da gente e a gente vai envelhecendo e perde décadas e décadas até chegar aqui para entender quais são as verdadeiras perguntas que Deus quer nos responder. Porque se ele fosse responder todas as perguntas que a gente tinha aqui, era tudo bobeirinha. Vou casar com quem? Quem eu vou casar? Quando eu vou casar? Quando que eu vou? Que profissão que eu tenho que ter? O que eu vou ser? Que igreja que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? E aqui, eu mudo para a Flórida, eu fico aqui, eu faço o quê? As perguntas não têm nada a ver com o propósito, com as coisas grandes de Deus. Aí Deus deixa você caminhar. E aí quando você cansa daquilo tudo, aí Deus, podemos começar agora? Aí você já está de cabelo branco, ou não tem mais, você já está de netinho, isso aqui demora, honestamente. Essa mensagem, ela não é tão fácil, ela realmente é forte, ela é pesada. Agora, eu quero entrar na jornada. No versículo 7, o anjo diz assim: o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a jornada. Alguém tem uma versão diferente para falar dessa demasiado longa aí? Oh, my God. Muito comprido te será o caminho. Demasiado longa. Muito comprido te será o caminho. Jornada é um processo. Jornada é um tempo longo, acompanhado de várias experiências, testes e lições, onde o nosso Deus faz o seu trabalho lento de preparação do homem para o próximo passo do seu programa. Jornada é um tempo longo na vida da pessoa.
acompanhado de várias experiências, vários testes e várias lições, onde Deus está trabalhando o homem antes de lhe dar as respostas. Uma das coisas que Deus vai trabalhando no homem, nesse tempo da jornada, é desiludindo o homem de suas perguntas supérfluas e temporais e muito sempre locais. Eu me lembro, por exemplo, daquele processo de depressão que eu entrei no jejum. E eu entrei cheio das perguntas, né? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por que a igreja, por que eu estou assim? Deus, calado, 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 calado. Porque minhas perguntas não tinham nada a ver com o propósito dele. Ele não responde. Ele deixa você, se quer perguntar, pergunta. Na hora que cansar, preste atenção em mim, o que eu quero falar. Não é o que você está me perguntando, é o que eu quero falar. Só uma coisa importante é a gente descobrir quais as perguntas que a gente tem que fazer para Deus, para a gente parar de fazer as que a gente não deve fazer. Até que o Espírito Santo me parou, ele falou assim, eu não quero falar da igreja com você, eu não vou falar, eu quero falar sobre você. Pega um papel e anota assim, o novo pastor, quando ele voltar para a igreja, como ele vai ser. Então, Deus tirou o meu foco da igreja, que eu ficava acusando a igreja, que a igreja tinha me ferido, a igreja tinha me desanimado, a igreja é responsável de eu estar nesse estado, esse povo é muito ingrato, olha o que fizeram, e Deus esquece o povo e olha para você. Aí eu comecei a fazer as perguntas certas, porque as perguntas é, quem é esse pastor, por que ele é assim, por que ele ficou nesse estado, aí Deus, está começando a pensar o que eu quero responder. Aí, então, o que a jornada faz é desiludir a gente das perguntas erradas que a gente tem ao longo do caminho, tá? Um dos versículos que eu gosto, aleluia, eu estou tão excited hoje, é o Salmo 27, versículo 4, os irmãos já viram eu falar esse texto várias vezes, esse texto, né, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, né, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluia. Os irmãos podem ver nesse verso, ele tem um programa da vida de Davi. O programa final da vida de Davi. Por que eu digo final? Primeira coisa do verso é que ele diz, uma coisa pedi ao Senhor. Eu queria perguntar qual foi a época da nossa vida em que a gente chegou à conclusão de que a gente tinha apenas uma coisa para pedir para Deus. Alguns de nós não chegou lá ainda e vai levar algumas décadas para alguns dizer, quer saber, eu só preciso de uma coisa, eu pensei que eu precisava de tanta coisa. Uma coisa pedi ao Senhor. Em outras palavras, foco. Ele foi desiludido de todas as centenas de coisas que poderia estar pedindo. Você sabe qual é a coisa mais importante do foco? Não é você discernir entre o que é ruim e o que é bom, mas você discernir entre o que é bom e o que é melhor. O grande problema da prioridade é sempre isso. A prioridade não é, tem um monte de coisa boa aqui. Se você olhar com os olhos bons, você tem que levar tudo. Você tem que levar tudo, porque tudo é bom. Como é que você joga fora? Então, não é sobre escolher o que é bom entre o que é ruim. Não, é pegar tudo o que é bom e perguntar para Deus, tudo é bom, mas isso aí tudo, o que você realmente quer? Então, é discernir, é isso que Davi está dizendo. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, isso é, eu já coloquei o meu foco, porque antes, quando eu era jovem, eu buscava isso. Quando eu era um pastor jovem, eu buscava isso. Quando eu era, isso é, as ilusões da vida jovem, você busca tantas coisas, aí você vai amadurecendo, você vai envelhecendo, o que vai acontecendo com você? Você vai abrindo mão das coisas, vai ficando mais simples, uma pessoa mais simples, mais focada. E aí Davi chegou, vai apurando os desejos do coração. Eu digo que esse verso ele apura os desejos do coração. E aí você chega num ponto em que você descobre que é uma coisa só. E você vai buscar uma coisa só. E a agenda está lá. A agenda é a seguinte, que eu possa morar na casa do Senhor, tá? E eu não quero morar lá para ver os irmãos pregando, eu não quero morar lá para ver, eu quero morar lá para uma coisa, contemplar a formosura do Senhor. Ele está bem claro na cabeça dele. Presta atenção, porque mesmo gente que quer morar na casa do Senhor, eu quero morar para ministrar, eu quero morar porque eu tenho um ministério, eu preciso fazer meu ministério, eu preciso me realizar. Ninguém se realiza, amado, a gente realiza o Senhor aqui. A gente não se realiza aqui, a gente realiza o Senhor. Então, você pode querer morar na casa do Senhor por outros motivos. Davi não, eu quero morar na casa do Senhor, mas é para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Eu não quero mais nada, eu já me desiludi. Esse é o momento em que um homem começa a caminhar
para mais perto das verdadeiras respostas da sua vida. Eu quero que você me desculpe. Eu sei que eu não preciso pedir desculpa por falar em línguas aqui, mas é que eu sinto o Espírito Santo em mim, porque ele me parou nesse texto e ele começou a falar comigo estas coisas. Tá? A jornada é apenas uma viagem que Deus nos propõe para nos levar a um lugar. As jornadas de Deus sempre dão em ótimos lugares, mas às vezes pode demorar. E às vezes Deus pode fazer você rodar em círculo. Por favor, quando você for numa viagem com Deus, eu vou te preparar para algumas coisas. Deus pegou Israel para tirar eles do Egito e levar para a terra de Canaã. A primeira coisa que Deus fez foi assim: não vou levar eles pelo caminho mais curto. Vou levar eles pelo caminho onde eles vão ter que experimentar a guerra. Primeira coisa, Deus coloca inimigos no caminho da gente. Viagem com Deus é um negócio assustador, perigoso. As agências de turismo do céu são complicadas. Porque os programas que ela faz para você, você nunca imagina onde vai passar. E não adianta você fazer o seu programinha, porque eu vou te falar, quando eu fui sair do Brasil, já tinha o meu visto, passagem marcada, dia marcado de vir para cá, 17 de janeiro de 1994. Aí eu passei o Natal orando, já estava com visto, com tudo certinho na mão, né? Sabe qual é a minha oração? Senhor, naquele lugar, me guarda das igrejas erradas. Me guarda dos pastores. O senhor sabe que não tem muita visão. Me guarda deles. Senhor, me desvia de pessoas. E Deus, vai funcionar. Porque eu preparei exatamente isso aí nessa viagem. Estava incluso no pacote. Então, assim, as viagens com Deus, eu me lembro que um dia eu já morava lá em Somerville e eu estava meio que brigando com Deus. Você sabe, brigando assim. Muito chateado, porque o Senhor permitiu eu passar uma coisa e uma. Aí o Senhor falou para mim assim: para de chorar o leite derramado, cala a boca. Para de chorar o leite derramado. Dessas palavras, para de chorar o leite derramado, cala a boca e segue adiante. Eu te mandei marchar, segue adiante. Para de reclamar. Porque eu te trouxe para cá para passar esse programa. Só que as jornadas de Deus sempre nos levam aos lugares certos. Deixa eu te dar um exemplo. O Salmo 23, verso 2 diz assim: que ele me guia pelas veredas, o versículo 2 diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu não sei por onde nós vamos passar, mas sempre vai dar em águas tranquilas. O final, o lugar onde a gente vai passar, vai dar águas tranquilas. Porém, pode incluir lugares que a gente não está no nosso programa. Por exemplo, vamos caminhar nos lugares do Salmo 23. Eu não sei se você já percebeu que o Salmo 23 é um salmo de descrição de uma jornada, desse tipo de viagem de Deus para a gente. Então, olha só. Deitar-me faz em verdes pastos. Esse lugar é bom. Passar por aqui. Pastos verdejantes é um lugar que tem no meio dessa viagem. Passamos por águas tranquilas também. Só que, isso é, no verso 3, tem veredas que são veredas da justiça, que ele nos leva por elas. Presta atenção, os lugares onde Deus está nos levando, tá? Veredas da justiça. Mas aí tem um tal de vale de sombra, e é da morte. Espera aí, eu saí de pastos verdejantes, eu passei em águas tranquilas, eu estava feliz nas veredas da justiça, agora eu estou aqui nesse vale de sombra de morte. Espera aí, é o mesmo Deus que está me guiando. O mesmo. A mesma viagem. Aí, no versículo 5, ele ainda prepara a mesa na frente de inimigo. Espera aí, que história é essa? Mesa diante dos inimigos. Então, assim, Deus está guiando a gente. Uma das coisas, irmãos, que eu tenho consciência, você tem esse tipo de consciência quando você gasta muito tempo com a palavra de Deus, muito tempo com a palavra de Deus, né? Você tem consciência de que nada na sua vida está fora do controle do Senhor. Ele realmente está conduzindo a sua vida em todas as experiências, em todas as situações. Ele está conduzindo você. Não sei se vocês
observaram a mensagem que o Nicolas pregou? Que ele começou com testemunho falando que Deus deu uma mensagem e ele não foi preparar. Ele saiu com os amigos e tal e tal. Aí, depois ele voltou e tentou preparar a mensagem, aí ela não veio. Aí ela não veio e ele era suposto pregar naquele domingo, ele não pregou. E aí ele entrou em parafuso, ele entrou em angústia, porque ele sabia que Deus tinha dado uma mensagem, mas ele não foi preparar na hora que era para ir, ele foi fazer outra coisa. Depois, quando ele quis preparar, não veio. Aí, tipo assim, Deus moeu o coração dele. Aí, no outro fim de semana, ele tomou outra atitude, ele passou a semana completamente outra atitude, ele realmente se dedicou, aí a mensagem veio. Aí ele foi pregar. Quando ele foi pregar, ele contou o testemunho. Antes de eu pregar essa mensagem, eu quero falar como que eu recebi ela. Aí ele falou isso. Só que na hora que ele estava falando, o Senhor falou para mim assim, esse problema fazia parte da mensagem. E ele não sabia. Eu estou falando do Senhor. Eu estou falando do nosso administrador, aquele que inclui no seu projeto todas as coisas que eu e você não incluiria. Eu não incluiria certas coisas na viagem que Deus inclui. Aliás, antes de sair do Brasil, eu pedi para ele não me passar por esse lugar. Ele falou, não, eu não posso, esses aí são os principais. Mas lá no Brasil ele não disse. Mas ele ia dizer? Para eu não querer ir para o aeroporto? Outra coisa, se ele falasse para mim assim, você vai para os Estados Unidos, mas você vai ficar 30 anos sem vir aqui. Você acha que ele ia dizer isso para mim? Ele não ia dizer isso para mim. 30 anos sem pisar lá. Você não ia ter documento por 30 anos. Se ele falasse isso para mim no Brasil, eu não vou falar que eu ia desobedecer, porque eu aprendi a obedecer ao Senhor, mas, I don't know. Talvez eu ia olhar para minha mãe assim, como que é a última vez que eu vou te ver. Talvez eu ia pensar isso. Né? Sabe coisas? Oraspaka, manoiabassá. Eu sinto o Espírito Santo aqui, sabe por quê? Uma vez, me lembrei agora, ele acabou de me lembrar de uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu peço muito revelação a Deus, eu peço muito conhecimento. Senhor, me ensina, me fala, me mostra. Eu perturbo a Deus o tempo todo por isso. O tempo todo. Sabe o que ele falou para mim assim? Tem hora que eu te abençoo com a ignorância. E você tem que saber disso. Porque tem coisa que eu não quero que você saiba, para o seu bem. Ignorância também é bênção. Eu falei, uau. Tem hora que eu te abençoo em você não saber certas coisas em determinados momentos. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Então, no caso de eu sair do Brasil, ele nunca falou essas coisas. Por quê? Não ia me abençoar. Então, é melhor não saber de certas coisas, que Deus sabe guiar-nos pelo seu caminho. Muitos de nós ignoram os processos que nós estamos passando. Eu queria nessa noite. Ai, aleluia. Aleluia. Eu sei que uma das partes muito importantes dessa mensagem é o comer, é o alimentar-se, é o comer desse pão, nós já falamos, mas uma das partes mais importantes dessa mensagem é discernir os processos de Deus, as jornadas de Deus conosco. Porque quando você chegar aqui, você não precisa mais, isso aqui é só bênção, aqui é a recompensa. Então, nós precisamos acreditar no Senhor, e eu vou escrever agora no quadro algumas pessoas da Bíblia que passaram os processos aqui. Abraão, 25 anos. Quando o Senhor prometeu Isaac a Abraão, ele tinha 75 anos. Você vai ler lá que quando Isaac nasceu, ele tinha 100. 25 anos de jornada, de processo. José, 13 anos. Tá? Ele tinha 17 anos quando foi vendido pelos irmãos, 30 anos quando subiu ao trono do Egito. Uma coisa importante nas jornadas, pequenas ou grandes, é que Deus não dá respostas no meio das jornadas. Alguém diz comigo assim, tempo de jornada não é tempo de resposta. É tempo de caminhar sem saber. O Espírito de Deus está nos ensinando essa noite. Sabe uma das coisas que eu meio que chamei Deus no cantinho? Chamei Deus no cantinho já, algumas vezes, depois eu parei de chamar. Toda vez que eu leio Gênesis, e que eu chego naquela parte em que Jacó pensava que José tinha morrido.
E aqueles anos todos, ele chorou inconsolavelmente a morte do seu filho. E Deus nunca mandou um anjo para dizer para Jacó: o seu filho está vivo. Porque jornada não é tempo de resposta. Às vezes jornada é tempo de dor. Dor que Deus não impede a gente de passar. Sabe o que é um pai pensar que um filho está morto? E Deus deixar ele pensar. Porque Deus sabe que está levando esse pai para um tempo, um lugar de respostas. Que o nosso Deus é um Deus de respostas. Ele diz para mim e para você, fulano, vai chegar o dia em que você vai entender tudo, a sua vida, você vai entender. Eu vou te explicar por quê. Como eu te levei por esses caminhos. Eu tinha 20 anos de idade, um jovem, apaixonadíssimo, que eu estava magro por aquela moça. Deus nunca me explicou que eu não podia casar com ela, porque ele tinha esse ministério e essa esposa para mim. Ele não me deu aquela visão naquela época, ele não me consolou naquela época, ele deixou meu coração quebrado. Mas a resposta é melhor do que se ele tivesse revelado. Sim, mas Deus quer que você confie nele durante a jornada. Deus aposta na nossa confiança. Jornada não é tempo de respostas, é tempo de dor, de processo, de interrogações. É onde a gente aprende a confiar no Senhor, entregar a vida nas mãos dele. A gente perde o controle da nossa vida na jornada. Sabe por quê, Marcos? Passa tantos anos, que você quer saber? Aí Deus, que bom. Agora, vamos caminhar com mais algumas pessoas que sofreram. Pá, caramba, que não foi pouco não. Tá? Olha, Jacó, ele teve um problema que ele fugiu de Esaú. Ele ficou 20 anos. Olha, eu queria que você pensasse um pouquinho o que é você ir dormir toda noite, porque a minha imaginação com Jacó é essa. Toda noite que ele ia dormir. Eu menti para meu pai, eu enganei meu pai, eu roubei a bênção que não era minha, meu irmão jurou, eu vi ele jurar que vai me matar, minha mãe provavelmente não vai me ver nunca mais, eu desgracei minha família, 20 anos de culpa. Uma jornada para quebrar um homem, até chegar no Vale do Jaboque, chegou no lugar de resposta. Chegou no lugar de resposta. Right? Aqui, ó. Vocês sabiam que Paulo, ele ficou 10 anos na Arábia? Ele fala isso, Paulo. Paulo converteu, right? Barnabé foi lá, levou, né? Paulo lá, mas Paulo sumiu. 13 anos depois ele volta a Jerusalém. 10 anos ele ficou na Arábia. Sumido, sem pregar, sumido. Paulo tem esse ato na vida dele. Right? Então, jornadas. Caiu do cavalo, 3 dias cego, restaurado, batizado com o Espírito Santo. Rápido, né? Não. Tem 10 anos pela sua frente. Fica de molho ali. Tá achando o quê? Fica de molho ali. Tem um Gamalielzão para eu derrubar dentro de você. Tem uma religiosidade, tem uma... Sim. Alguém já pensou na jornada de João Batista? Já pensou? João Batista? Ele ficou no deserto até... João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Jesus se revelou em 30 anos na obscuridade, no mato, comendo gafanhoto, comendo mel, orando, desesperado, gritando, falando com Deus lá e resolvendo com Deus lá sem respostas. Sabia que é aqui que a igreja falha? Por quê? Não comeu pão. Em Marlborough, em Chelsea,
Eu estou preparando uma igreja que come pão e bebe água, que vai atravessar qualquer jornada. Qualquer jornada vai chegar no lugar de respostas. Você não vai chegar por causa de mim, por causa do nosso ministério. Você vai chegar por causa do pão e da água que eu te ensinei a comer e a beber. Robaspecanamarabassai. Por causa do pão e da água que você aprendeu a comer. Gente, que tal a gente falar, né, de Jesus? Jesus. Um irmão assim bem intencionado, há uns anos atrás, ele falou assim: irmãos, eu acredito, dando um testemunho lá em Chelsea, irmão, eu acredito que quando o Senhor tinha assim 17 anos, I don't know, que ele via um passarinho cair assim, morto, ele ia lá e dava vida para ele. Bom, a visão romântica muito linda, mas nada de verdade nela, porque Jesus não fez absolutamente nada por 30 anos. Você sabe o que Jesus fez durante 30 anos? Você sabe o que Jesus fez durante 30 anos? Alguém diz, e é verdade, que Jesus morreu na cruz. Eu defendo que antes de morrer na cruz ele já tinha morrido. Eu defendo que ele passou 30 anos morrendo. Ele passou 30 anos vivendo uma vida de morte, uma vida de autonegação. Com 12 anos de idade, ele já sabia que ele era o Filho de Deus. Ele chegou para Moisés, para Maria e José e falou: não importa, vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? O que ele fez dos 12 aos 30, hein? E aquele conhecimento, aquela revelação que ele fez? Esconder todo dia, esconder todo dia, esconder todo dia, esconder todo dia. Ele não podia fazer nada, ele não podia. Jesus aprendeu a morrer. Durante 30 anos ele aprendeu a morrer. Ele viveu uma jornada com o Pai que... As pessoas, eu creio que um dia a gente pode sentar com o Senhor e perguntar para Ele como foram os 30 anos, porque a gente sabe dos 3 anos e meio, a gente sabe depois, mas aqueles 30 anos, Ele aprendeu o que nós não aprendemos. 30 anos. Agora, eu quero falar sobre Moisés, porque para mim, Moisés foi o homem que Deus, come on. Não, peraí, 40... mais 40 para 40. Deus só usou Moisés os últimos 40 anos da vida dele. Ele gastou 2/3 da vida de Moisés, 80 anos numa jornada. Primeiro Deus deixa Moisés 40 anos no Egito, ele aprende a língua, ele aprende um monte de coisa lá, e como se depois Deus deixa Moisés 40 anos no deserto, como assim? Aprendeu tudo aquilo, agora eu vou apagar tudo aquilo. Peraí, Deus, o que você está fazendo comigo? Você está gastando a minha vida para quê? Alguma resposta para ele? Eu era faraó, eu pensei pelo menos que eu era um príncipe, eu fico vendo esses filmes de Moisés, eu acho o máximo, porque é uma crise muito grande, tá? E você está naquele palácio, um dia você sai para ver o seu povo, e você desconfia, eu sou deles, eu sou deles também, e você quer com as suas próprias armas resolver aquilo, e Deus não está na hora. Sabe quando Deus gera um sonho dentro de você, e não te traz na hora, e você quer fazer aquilo acontecer? Tem muita gente na igreja sofrendo, porque tem um sonho de Deus dentro dele, que não é a hora de acontecer, e ele quer fazer acontecer, e mata os egípcios, e os egípcios que ele mata, tem que fugir depois, e aí, tipo assim, está na hora errada, e Deus está moendo por que Deus moe tantos homens, antes de poder usá-los? Por isso Deus mandou comer pão e beber uma água. Porque essa jornada ela não é só longa e demasiada. Ela mata a gente. Ela destrói a gente aqui. Toda pessoa que teve realmente uma unção de Deus, ela foi destruída em algum lugar. Ela foi desmontada, pedacinho. Ela foi desabada por Deus em algum lugar dessa jornada. Tá, Moisés podia falar com Deus: você gastou 80 anos da minha vida para quê? Eu estou velho aqui, minha vida agora é pastorear a ovelha. Aí vem a sarça. Quando é que a sarça aparece? 80 anos depois. Agora? Eu já tinha decidido ser pastor de ovelha o resto da minha vida, não estou pensando em mais nada. Não, agora é que eu vou usar você. Talvez essa era uma das razões porque Moisés se recusou tanto a ir falar com o faraó. Eu não quero mais. Eu estou dormindo, eu estou sentado, eu já desisti. Sabe quando você morreu aqui? Louvado seja o Senhor. Vamos entrar no final da nossa... Antes de entrar no final, eu quero dizer que a jornada é quando Deus sabe que Ele gastará a maior parte da nossa vida nos preparando para nos responder e nos clarear realmente qual é o propósito da nossa vida. Então,
eu queria sugerir aqui, se tem alguém importunando demais a Deus, eu quero saber o propósito da minha vida hoje, agora, eu quero saber ele completo, eu quero saber tudo. Para de fazer essa oração. Deixa o barco rolar e caminha nas ondas, porque essa resposta, talvez, ela já tem data para chegar, mas talvez ela está mais adiante de você. Tá? Quando você está na jornada, é a hora que você valoriza o pão que você comeu e a água que você bebeu. A minha busca de Deus, a minha, pessoal, é uma viagem que eu tenho andado com Deus, né? Vai fazer agora 57 anos, que eu ainda não cheguei lá. Eu não estou inventando, eu não estou querendo ser espiritual aqui. Eu estou falando uma realidade. Deus é minha testemunha, que eu estou falando diante de vocês. Vocês podem pensar assim, o pastor, ele realmente já deve estar realizado com Deus. Não estou. Eu não estou realizado com Deus. Aliás, há um grande vazio dentro de mim. Sabe, tem hora que eu falo com Deus assim, com um pouco de temor, porque eu reconheço que Ele já tem me dado muito. Só que eu falo para Ele assim, o muito que você me deu é pouco. Eu não cheguei lá ainda. Eu não vi ainda a glória que eu quero ver. Eu vi você fazer um monte de coisa, eu sei que você me ensinou muitas coisas, mas essa busca que eu estou procurando, eu não cheguei aqui ainda. Eu, pessoal. E sabe uma coisa que está me assustando? Eu estou vendo Deus mexer na Bethesda, mexe aqui, mexe ali, mexe em Marlboro, fazendo coisas maravilhosas. E falando, não me deixe para trás, não me deixe para trás. Eu estou vendo você tocar a igreja. Eu estou vendo, ei, você não me larga não me esquece não. Deus se empolga com a igreja dele aí, esquece de mim, eu vou ficar, eu não quero ficar para trás. Você está entendendo? Deus se empolga com a igreja dele, esquece de mim. Eu não quero que Deus me deixe para trás. Agora, eu quero chegar no nosso ponto final aqui, que é o versículo 8. O verso diz: levantou-se, comeu e bebeu com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites. Em outras palavras, ele venceu toda a jornada. E quando ele venceu toda a jornada, ele chegou a Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Horebe, essa noite, na nossa palavra, o monte de Deus é um lugar ou uma estação da nossa vida, tá? Para onde Deus vem nos trazendo, para onde Ele vem nos guiando, onde Ele finalmente nos dará as suas respostas e seus direcionamentos permanentes para a nossa vida. Sabe, o lugar que Deus preparou para dar as respostas significantes. Eu não estou falando das respostas das coisas passageiras, dos problemas passageiros e temporários que a gente tem, como Elias tinha. Eu estou falando das verdadeiras respostas, as respostas verdadeiramente significantes da vida da gente. Deus vem nos conduzindo para um lugar de respostas significantes. E o monte de Deus é esse lugar. É no monte de Deus que a primeira coisa que Deus faz é resolver os questionamentos pessoais de Elias, as bobeirinhas. Qual que é as bobeirinhas? Versículo 10, Elias fala assim, o Senhor perguntou para Elias no versículo 9, o que fazes aqui, Elias? Mesmo depois daquela jornada toda, Elias está com a mesma ideia. A ideia é a seguinte, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, que os filhos de Israel deixaram o Senhor, quer dizer, esse povo aí te abandonou, ó. Eu tenho sido tão fiel, mas esse povo te abandonou. E Elias falando dele, e eles derrubaram os teus altares, eles mataram os teus profetas, e só ficou eu. Só ficou eu e eles ainda querem me matar. Então, Elias está assim, com o mesmo questionamento. Right? Aí o Senhor chega e resolve isso. Só que antes do Senhor resolver isso, Ele provê para Elias uma nova lição de como ouvir ao Senhor de uma forma nova. Elias não contava com essa lição. A primeira resposta definitiva de Deus para Elias está nos versículos 11 ao versículo 13. Que é essa experiência que Elias tem no monte de Deus. Qual é a experiência? É que ele vem para fora e põe-se perante o Senhor no monte, e eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as pedras. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. O que Deus está provendo para Elias é uma coisa que Elias não pediu.
uma nova forma de ouvir o Senhor. Os irmãos sabem, eu preguei uma mensagem aqui só sobre isso aqui. Sobre uma nova, ter o ouvido novo para ouvir a Deus de uma nova forma. Geralmente a gente não pede isso. Vou falar um pouco mais devagar aqui. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, e todos nós estamos, um numa medida, outro na outra, um em uma forma, outro na outra. Mas todos nós aqui temos experiência de falar. Deus me falou. Eu estava em tal situação, mas Deus me falou. Todos nós aqui. Se nós já estamos ouvindo a voz de Deus, a nossa tendência é continuar ouvindo a voz de Deus da mesma forma que a gente já ouviu. E Deus diz assim, não, você está pensando que eu só falo assim. Não, você está enganado comigo. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, uma coisa que Deus não tolera, mas que nós toleramos demais, e essa é a razão dele não conseguir mudar, é porque a gente tolera demais, a gente gosta demais, é ficar na mesma coisa. Mesma coisa. Eu já aprendi a ouvir a Deus, é assim, eu vou lá, faço uma semana de jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus me responde, eu caminho assim. Aí toda vez que você tem um problema, o que você faz? Na experiência velha que você já teve com Deus, que deu certo, você vai lá e usa ela de novo. E Deus, não, é para usar uma nova, eu quero dar uma nova. Não, Senhor, eu já tenho experiência, eu já sei como que é. Quando eu estava na crise, o Senhor me respondeu assim. Elias era um homem acostumado a vento, a terremoto, a fogo. E Deus, não, você vai ter que me ouvir de um jeito que você não está acostumado a me ouvir, uma voz mansa e delicada. Não, Elias não é homem de voz mansa e delicada. Elias é homem de fogo, Elias é homem de tempestade, Então, assim, Deus nos traz para um lugar onde Ele vai nos ensinar lições que nós não pedimos para Ele nos ensinar. Isso não estava no programa de Elias. Quantas coisas Deus bondosamente nos ensinou ao longo do caminho que nós não tínhamos desejo de aprender. Eu vou dizer uma para vocês. Como um bom melancólico que se preza, eu sempre fui muito emocionalista. Eu sempre apreciei muito uma emoção. Seja de dor ou de alegria, dessa maneira. Melancólico é fã de emoção. E uma coisa que eu não contava é que ao longo da minha caminhada, Deus ia me ensinar a lutar contra a coisa que eu mais gostava, que era sentir as coisas. Deus pegou isso e arrancou isso da minha mão. Mas aí na violência, meu. Ele me fez um sentidor. Eu sou uma pessoa que sente as coisas. Aí Deus chegou e arrancou da minha mão. Uma lição que eu não pedi. A primeira coisa que Deus arrancou violentamente da minha mão foi a paixão que eu tinha por aquela menina, aquela namorada. Tá? Ele sabia que ele podia fazer isso comigo. E ele fez. Ele arrancou. Ao longo do caminho, eu venho passando várias experiências com Deus, onde eu imaginava, eu perdi aquela ilusão, quando eu tinha 20 anos. Mas eu comecei a alimentar outra. Que quando eu casasse, seria mais do que aquilo. Isso é, Deus não tinha me livrado da droga. Não. Então, eu fui entrar nesse casamento e Deus, uma coisa que você não vai ter nele é emoção. Aí eu falei, não tem emoção, não é de Deus. Foi por isso que eu não queria casar. Sério? Você está entendendo o meu dilema? Porque Deus estava querendo me ensinar uma lição que eu não pedi para aprender. Aliás, eu não queria aprender essa lição. Era totalmente contra a minha natureza. Contra o que Deus fez em mim. E foi o que ele escolheu. Vou te ensinar outra... Eu tenho que ter cuidado das palavras que eu falo, porque eu estou falando de Deus, mas... Outra violência de Deus comigo. Batismo com o Espírito Santo. Eu via os jovens sendo batizados, rolando no chão. Eu falei, é assim que eu quero. Emoção. Eu quero derrubar os bancos da igreja. Deus nunca me deu isso. Eu me lembro que eu queria, muito falar em línguas. Eu queria falar em línguas, mas eu não sentia nada. E porque eu não sentia, eu não falava.
Eu não acreditava. Por quê? Eu continuava preso no mesmo paradigma que o Senhor, mas o Senhor, o propósito dele é, eu vou derrubar isso na sua vida. Aleluia. 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 Vocês não sabem quantas vezes eu já dei glória ao Senhor de Ele não ter deixado eu casar com a moça que eu mais me apaixonei na vida. Eu estaria na mão dela, Marcos. Você imagina o que ela poderia fazer comigo? Marcos. Deus não quis isso. Ele falou, não, eu tenho ciúme de você. Eu não posso deixar você entregue a uma coisa dessas. Respostas que eu não pedi. Mas Ele me trouxe aqui. Louvado seja o Senhor, é a única coisa que eu sei dizer. Louvado seja o Senhor, o bom administrador da nossa vida. Ele realmente sabe administrar. Então, os processos e as jornadas de Deus são cuidadosamente desenhados para nos ensinar lições específicas, pessoais, que Deus escolheu você para aprender e não escolheu outras pessoas. Uma das lições mais valiosas da minha vida toda foi essa que eu tive em 2017. Gente, Deus me ensinou coisas que eu não sei. Olha, eu estou sendo honesto com os irmãos. Eu tenho 5 anos que eu fico fazendo oração de gratidão pela intervenção que o Senhor fez na minha vida em 2017. 6 anos que eu vou fazer de gratidão, gratidão, gratidão o tempo todo. O tempo todo eu me refiro à experiência de 2017. Eu falo com Deus, mas olha, o que você fez foi demais. O que você fez foi tremendo demais. Você teve um encontro comigo, você se encontrou comigo naquele ano. Você desvendou o mundo espiritual para mim. Você me mostrou o que estava acontecendo comigo. E eu fico pedindo outra experiência. Eu fico pedindo outra. Eu confesso para vocês, o meu clamor esses anos está sendo, você me deu uma conversão nova em 2017, eu quero outra, eu quero outra. Eu gostei tanto da experiência, que eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra. Eu quero mais uma conversão. E sabe o que começou a surgir no meu espírito? Essa ideia de Deus assim, quantas conversões nós temos que passar na vida? Porque a maioria de nós está na primeira e foi só assim meio de raspão e a gente está feliz, estou convertido. E Deus, não, eu quero te converter um monte de vezes. Mas é conversões profundas, não é essa diária assim lentinha, não. É essas coisas chocantes, igual eu passei em 2017. Foi uma coisa que mudou meus paradigmas. Tudo que eu pensava, Deus mudou assim. Ele mudou absolutamente tudo. Então, lições preciosas que o Senhor escolheu a gente para aprender. Vale a pena de caminhar com Ele nessa jornada. Então, amados, especificamente no caso de Elias, além dessa lição de aprender a ouvir a Deus de uma voz, de uma maneira nova, o Senhor não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no fogo, e finalmente veio a voz mansa e Elias cobriu o rosto com a capa. Isso é, Elias entrou numa nova dimensão, ele aprendeu uma lição específica aqui de ouvir Deus de uma forma nova. Só que uma outra resposta de Deus para a vida de Elias está no versículo 15 e 16. Porque as respostas importantes da vida de Elias chegaram aqui, tá? Deus finalmente chega para Elias e fala assim, então lhe disse o Senhor, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser o rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E também ungirás a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que Deus faz é, ele achou Elias dormindo, parado, estacionado no ministério, nunca mais você profeta, acabou. Aí Deus agora leva ele nessa jornada para dizer para ele que o ministério dele não tinha acabado, o ministério dele agora tem uma razão específica. Você vai ungir 2 reis e um profeta. Respostas significantes. Deus comentou alguma coisa com Elias sobre aquelas questões que ele estava perguntando. O Israel matou todo mundo aí, deixou só eu, e não estão querendo me matar. Sabe quando não é importante? Deus nem fala a respeito. Ele entra no assunto que ele quer te falar. Os assuntos que Deus quer falar para a gente, geralmente a gente não sabe. A gente não faz as perguntas certas. Uma coisa que eu queria sugerir a você, para colocar em oração, é pedir para o Espírito Santo me dar as perguntas certas que eu tenho que fazer para Deus sobre a minha vida.
Porque geralmente as perguntas que a gente quer fazer é sobre o que está acontecendo comigo hoje. E o que está acontecendo comigo hoje não é importante. Geralmente não tem a ver com as respostas. São coisas passageiras, são situações passageiras, temporárias. Tá? As verdadeiras respostas estão no monte de Deus, nesse lugar onde o Senhor quer nos levar. Então Deus chega para Elias e fala assim: agora eu vou te mostrar o fim do seu ministério. Você tem 3 coisas para fazer, depois disso você não vai fazer mais nada. Você vai aposentar. Estou te mostrando o final. É para isso que você existe. Depois de tudo que você fez até hoje, você vai fazer mais 3 coisas. Você vai ungir Hazael, rei da Síria. Você vai afetar uma nação inteira. Você vai determinar as eleições lá. Segunda coisa, você vai ungir Jeú, filho de Nissi, rei de Israel. Você vai determinar as eleições em Israel. 2 nações para você determinar o futuro delas. Agora não é só isso, eu tenho uma resposta que é pessoal para você. Eu vou te dar o teu sucessor hoje. Você não sabia quem ia te suceder. Você não sabia quem ia carregar a tua unção. Mas eu vou te mostrar hoje. Você vai ungir a Eliseu, filho de Safate. Ele vai ser profeta em teu lugar. A única coisa que Deus falou para ele, não falou, foi: depois disso, acabou. Sua resposta. Eu quero declarar essa noite, finalizando, que Elias viveu uma vida completa. A vida de Elias ficou completa. Por quê? Ele fez tudo que Deus tinha preparado ele para fazer. Ele teve todas as respostas da sua vida. A vida de Elias não ficou sem sentido. Ela não ficou perdida na crise de Jezabel. A vida de Elias não foi determinada pela crise debaixo do zimbro. A vida de Elias não foi determinada nem por aquela jornada. A vida de Elias foi determinada pelas respostas de Deus que ele tinha para a vida de Elias. Elias terminou o seu mandato completo. Ele ungiu o rei, ungiu o profeta, e ele foi tomado para o céu num carro de fogo. Ele chegou no céu com todos os pontinhos marcados do que ele tinha que fazer. Mas em muitos momentos da vida de Elias, a vida dele pareceu não ter sentido. Nenhum homem pede para morrer se não está achando que a sua vida não tem respostas. Mas Deus prova para o homem que com o alimento dele e a jornada dele, ele faz você chegar nas respostas de Deus para a sua vida. Louvado seja o Senhor, aquele que falou no nosso meio essa noite. Os irmãos são bem-vindos ao altar, esse lugar, onde nós vamos dizer para Deus assim: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E ao vir para esse altar, nós podemos dizer para o Senhor assim: talvez há coisas em mim, na minha vida, com certeza, que não estão fazendo sentido hoje. Mas eu vou parar de ficar pedindo respostas de coisas supérfluas, passageiras. Eu vou pedir a Deus respostas definitivas